Olá! Se você não me conhece, eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira morando aqui na Eslováquia. E hoje, como é dia 1º de todo mês, nós temos o nosso maravilhoso projeto Alma Brasileira. Somos mulheres ao redor do mundo e falamos sobre um assunto específico todos os meses. Somos mulheres ao redor do mundo e o tema deste mês é Mulheres. Como são as mulheres no país em que vivemos? O que elas fazem? Se tem diferença salarial? Qual é o perfil característico das mulheres nos países em que vivemos? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe o vídeo e vai lá na caixinha de descrição que tem todos os canais das meninas e todas as informações. Nós temos países muito diferentes, então as informações vão ser riquíssimas. Eu acho que as mulheres da Eslováquia são pouquíssimas conhecidas por aí. Eu mesmo nunca tinha encontrado nenhuma mulher eslovaca antes de vir morar aqui. E eu me surpreendo a cada dia que passa, porque nós temos culturas muito diferentes, então temos pontos completamente distintos, mas também temos algumas características muito iguais. E vou começar com a primeira de todas, que é as mulheres eslovacas. Tem o título de ser uma das mulheres mais bonitas do mundo. Bom, eu vou continuar achando que as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo por causa da nossa variedade de tonalidades de cor, pele e cabelo, e também porque nós somos mulheres muito alegres. Mas as eslovacas são reconhecidas mundialmente por sua beleza. Antes de vir morar aqui, eu sempre imaginava as eslovacas como mulheres muito magras, altas, lindas e loiras. E elas, na verdade, são assim mesmo. Se você olha as modelos eslovacas, mulheres eslovacas na rua, principalmente aqui em Bratislava, elas se vestem muito bem, elas cuidam muito da beleza. Então, este é um ponto muito parecido com a mulher brasileira. Nós gostamos de nos cuidar, nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa parte exterior. E aqui também é dessa forma. Inclusive, no salão de beleza, tudo que tem o nome brasileiro é super popular. Depilação brasileira, cabelo brasileiro, esmaltação brasileira, tudo que é referente ao Brasil aqui faz muito sucesso, porque aqui eles também acham que as mulheres brasileiras são muito bonitas. Entretanto, lendo online, eu vi que isso também é uma característica que as eslovacas às vezes não gostam tanto, porque muitas vezes elas são vistas apenas como um corpo bonito e não pelo seu intelecto. Assim como no Brasil, as mulheres brasileiras no exterior são tão populares por serem maravilhosas e gostosas, e isso acontece aqui também, principalmente nessa outra parte da Europa, né, que não é o leste europeu. Os homens veem as mulheres dessa região, não só a Eslováquia, mas como objeto sexual, o que infelizmente é muito ruim, porque as mulheres aqui são muito inteligentes, maravilhosas e realmente são lindas. Eu me surpreendo quando eu ando na rua porque às vezes parece que eu estou num desfile de moda. O segundo ponto, que é um pouco diferente do Brasil, pelo menos as mulheres da atualidade, é que as eslovacas elas casam muito cedo. Elas estão liderando o topo das mulheres que casam mais cedo na Europa com 24 anos. E elas dividem esse topo com a Polônia e a Lituânia. Em contrapartida, as mulheres no Brasil, eu creio, e pela minha experiência pessoal, estão passando a casar cada vez mais velhas, assim como terem filhos mais velhas também. Aqui as mulheres têm em média seu primeiro filho com os 27 anos. E pelo menos no meu grupo de amigos, eu sei que existem mulheres no Brasil que têm filhos muito mais novas. Elas começam a ter filhos a partir dos 30 anos. E aqui a média na Europa é aos 29 anos, ou seja, as eslovacas têm filhos bem mais novos do que a média europeia. E aqui também é muito comum você ter um filho atrás do outro. Como aqui a licença maternidade é de até 3 anos, elas têm filhos muito em uma escadinha. Você geralmente vê a mulher com um bebê no carrinho, outro andando do lado e outro na barriga. E apesar de terem muitos filhos, a taxa de natalidade aqui na Eslováquia é bem baixa. Então o governo incentiva para que você tenha filhos sim, e eu acho que uma das vantagens é que as mães, diferentemente do Brasil, podem acompanhar mais os seus filhos com essa licença maternidade tão maravilhosa de até 3 anos. Já que nós falamos sobre as mães,
Esse foi um ponto que eu conversei com minha amiga Mística e ela apontou: as mães eslovacas são bem mais liberais do que as brasileiras. Ela fala então que as brasileiras têm aquela coisinha de fofinha: ai, meu filhinho caiu, machucou a perninha, vamos pegar ele no colo, vamos dar um beijinho. E eu realmente tenho essa experiência aqui na Eslováquia, que as mães, elas só deixam as crianças, serem livres, andam todas remelentas e elas não estão nem aí se elas estiverem aproveitando. Claro que elas cuidam dos filhos também, mas as mães eslovacas cuidam mais dos filhos para o mundo. Elas não se importam tanto se o filho está totalmente arrumadinho, desde que ele esteja sendo criança e aproveitando. Então, o filho caiu, levantou e segue a vida. Não tem isso de ficar paparicando tanto o filho como tem a mãe brasileira. Mas assim como a maioria das mães brasileiras de meninos, aqui quando a mãe tem um filho, ela sempre dá tudo para o filho homem. O filho homem na sociedade eslovaca é muito mais, digamos assim, importante e paparicado do que a mulher. Ele sempre vai ter as melhores coisas, vai ser sempre o querido filhinho da mamãe, assim como eu acho que no Brasil também acontece. Mas de maneira em geral, você vê na rua as crianças sendo muito independentes. Com uma idade super jovem, 8 anos mais ou menos, eles já começam indo para a escola sozinho de ônibus. E claro, tem a questão da segurança do país, né, que a gente não pode nem comparar com o Brasil. Mas eu mesma só fui pegar um ônibus sozinho quando eu tinha 13 anos e era ligando e avisando: olha, cheguei, tô viva, porque a violência no nosso país é tão grande. Então não é comum essas crianças terem uma liberdade como eles têm aqui. Então os pais confiam muito nos seus filhos, mandam eles para a escola sozinhos. Você vê em jovens por aí sozinhos, indo e voltando. No começo eu ficava assim angustiada de ver essas crianças tão pequenas pegando o ônibus sozinho. Mas é bom também porque eles aprendem desde cedo a ter suas responsabilidades. E às vezes eu acho que isso falta um pouco também na cultura brasileira, de criar esses filhos independentes para o mundo, para que eles possam evoluir mais cedo e ter uma independência mais cedo também. E já voltando para esse fato família, as pessoas, principalmente as mulheres aqui na Eslováquia, são muito família, são muito de voltar para casa, de cuidar dos pais, de ter essa conexão, assim como no Brasil. Eu acho que dos países europeus que eu visitei, aqui a Eslováquia, nesse quesito família, é um dos que mais parecem com o Brasil. Outra característica das mulheres eslovacas é que elas são muito diretas. Elas sempre vão falar não. Se elas não gostam, se algo não os agrada, elas vão falar não. E eu acho que isso também é muito tradicionalmente brasileiro, de sempre querer dar um jeitinho para tudo, sempre agradar todo mundo. A gente nunca fala não diretamente. Eu tenho treinado bastante a dizer não quando as coisas não me agradam, quando eu sei que eu não vou conseguir, mas alguns brasileiros levam isso como uma ofensa. Eles preferem dizer que talvez vai dar uma passadinha ou depois eu te respondo, do que simplesmente dizer não. Eu acho que isso também é muito cultural pela questão da segurança e de se sentirem bem aqui no país. Elas simplesmente vão dizer não para você, e isso é uma das características que eu admiro aqui na mulher eslovaca. Ela é simples e direta, sem ser grossa, e ela vai sim opinar e falar o que ela pensa. Claro que em alguns níveis elas também vão fazer um charminho, como qualquer pessoa no mundo. Mas geralmente você vai ver a mulher eslovaca sendo bem sincera. E o quinto e último ponto é que as mulheres eslovacas são muito mais aventureiras e ativas. Claro, nós somos um país gigante e muitas mulheres podem ser sim aventureiras e ativas, mas eu falo da sociedade em um modo geral. No Brasil nós temos muita comodidade, para tudo a gente pega o carro ou usa transporte público ou Uber, mas aqui não, as mulheres amam fazer hiking, amam ter seus exercícios físicos. Mesmo com o tempo ruim, elas sempre saem. De forma em geral, elas se aventuram muito. E isso está muito intrínseco dentro da cultura eslovaca também. Então, desde cedo, as crianças vão fazer hiking, vão fazer trilhas, vão sair por aí com seus pais, vão nas escolas fazer aula de esqui. Então, eles em si são muito aventureiros e isso representa também a mulher eslovaca. Ela sempre vai estar tirando fotos no meio da natureza. Inclusive, eu sempre estou lá seguindo no Instagram, porque elas têm fotos maravilhosas. E isso também
induz para que elas tenham um corpo muito bonito. As mulheres eslovacas geralmente são muito magras, o que pode ser um choque para quem vem aqui e mora e tem um corpo mais brasileiro. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de encontrar calça jeans aqui, porque o corpo brasileiro é totalmente diferente da mulher eslovaca. A mulher eslovaca é muito magra, reta, ela não tem a nossa cinturinha de pilão, os quadris bem largos. Então, quando você vai comprar uma calça jeans, parece que você desenhou uma calça jeans num papel e cortou e vestiu a mulher. Enquanto eu vou comprar uma calça jeans, ou não passa pelas coxas, ou fica muito larga na cintura. Mas por quê? Porque as mulheres eslovacas, como eu já falei no ponto 1, elas são muito preocupadas com a sua beleza. Então elas estão sempre ativas, sempre fazendo regime, se preocupando com o que elas comem. E claro, isso é saudável também, mas eu vejo isso de uma forma mais exagerada ainda do que no Brasil. Aqui a forma com que você se parece é muito importante. Então, uma das formas com que elas se mantêm tão ativas e bonitas e saudáveis, né, de uma forma em geral, com relação ao corpo, é que elas fazem muitas atividades físicas e são bem aventureiras desde pequena. Esses foram 5 fatos e características interessantes da mulher eslovaca. Claro que eu não conheço tantas mulheres eslovacas assim, cada uma tem uma personalidade, mas eu acho que elas são todas lindas por fora e por dentro. Existe muito mais do que só a aparência por aqui, apesar delas serem realmente muito lindas, elas têm um conteúdo também bem elevado. Milhares de mulheres aqui fazem diversas coisas que a gente nem imagina, inclusive dirigir os trans por aí. Eu sempre fico maravilhada quando eu vejo as mulheres motoristas por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão lá na caixinha de descrição, assistir o vídeo das meninas, saber de informações de mulheres em países maravilhosos. Curtam, comentem, compartilhem, isso ajuda muito o nosso trabalho e não custa nada. Eu espero realmente que vocês tenham se apaixonado um pouquinho mais pela Eslováquia. Um beijinho, tchau, tchau!